Fala pessoal, hoje mais um programa aqui Talk Sport e a nossa convidada de hoje é a professora Bruna Cunha, que está à frente do grupo Expressão de Patinação, que vai estar contando um pouquinho da história dela, como atleta, como professora, para passar para todos vocês aí essa grande experiência dessa super mulher que está aqui presente hoje, Bruna Cunha. Prazer, obrigado por ter vindo, Bruna. Eu que agradeço esse convite, é uma honra sempre estar contigo, né, prof? Sempre. E agora, né, com esse projeto muito legal do Jornal Guaíba, Talk Sport, através também do teu conhecimento, falar do esporte, porque Guaíba eu digo que é uma terra que tem muitos talentos em várias camadas de esporte, então é uma oportunidade realmente da comunidade conhecer. Bruna, e vamos falar bastante de patinação, que é uma referência aqui na nossa cidade, uma referência não só para Guaíba, mas para toda a região, pela tua história, pela tua luta pela patinação. Esse esporte que vem crescendo e que, se Deus quiser, ainda vai chegar numa Olimpíada, ser um esporte olímpico, depois você vai falar sobre isso. Mas eu queria saber, antes de ti, como é que foi a tua infância, essa tua adolescência com o esporte e quando é que a patinação surge na tua vida? Conta um pouquinho para nós. Bom, a história é longa, mas eu vou tentar resumir. Imagino. Né? Na verdade, desde 95, né, que é o meu contato com a patinação artística. A minha mãe, Yara Regina Cunha, professora de educação física, aposentada, sempre foi minha maior incentivadora desde pequena. Então, ela sempre buscava recursos para que eu me inserisse no esporte. Por uma situação mais de desenvolvimento socioemocional. Eu era uma criança extremamente tímida, super insegura, uma autocobrança assim, gigantesca. Então, desde pequena, ela sempre me incentivou muito ao esporte. Fiz escolinha de futsal, inclusive, vôlei, atletismo, até me encantar pela patinação artística. Tudo incentivo da Yara. Tudo incentivo da minha mãe. Que legal. Lá por, acho que 92, 93, tinha uns projetos em Guaíba, em que em cada bairro tinha uma escolinha de esportes. E a minha mãe dava aula de atletismo na Santa Rita. Então eu ia junto com ela. Depois, em estágio em natação, eu também ia junto com ela, né? Até que em 95, a Úrsula Aner veio para Guaíba. Ela é da escola Dom Bosco, que tinha em Porto Alegre, muito tradicional. E veio para Guaíba para inaugurar o Grupo Expressão de Patinação ali no Centro Esportivo do SESI mesmo. Então, eu fui assistir, me apaixonei, me encantei. E foi aí que foi meu primeiro contato com a patinação. Foi paixão a primeira vez, então, com a patinação. E foi o esporte que realmente, assim, me ajudou a me desenvolver como criança, né? Eu tinha 9 anos na época. De ter amigos, de conseguir enfrentar, né, alguns desafios pessoais sobre a vergonha, né? Afinal de contas, eu tinha que conseguir fazer elementos técnicos, dançar sozinha. Então, isso eu fui superando, porque realmente foi algo que tive muito apoio, claro, da minha mãe, do meu pai, mas também encontrei uma grande profissional, a Úrsula Aner, que uma grande treinadora. É uma grande treinadora que abraçou, assim, toda a questão também de ter esse cuidado com o emocional, né? E foi aí que eu continuei, né? É incrível porque a gente, quando é muito tímido e tu te depara com o esporte te socializa, né? Faz todo esse ganho. Tem sempre a plateia. Sim. Como é que tu venceu isso? Porque tu tem que patinar, tu sabe que tu tá ali patinando e tu sabe que sempre tem um público, mesmo em dias normais, te olhando, te observando. Isso aí foi uma experiência incrível para ti evoluir, crescer. Sim. Nesse sentido? Com certeza. No início era um pouco desafiador, assim, eu era extremamente nervosa nas competições, treinava, aquela atleta assim de treinar super bem e chegava na hora da competição, dava aquele nervoso. Sim. Mas com o desenvolvimento e com a prática, né, e com as experiências, né, eu fui superar, né, fui superando, fui dominando e fui me desenvolvendo. Aí, claro, quando eu comecei a ser monitora, no caso, no Grupo Expressão, que eu tinha em torno de 15, 16 anos. Tu entrou com 9 anos, eu entrei com 15 e 16 tu já era monitora. Sim. Que era legal, monitora. Né?
E aí eu fui vendo essa questão de compreensão mesmo, o quanto o esporte vai muito além da prática física, né? E eu passei, assim, ali antes de vestibular, essa época, falando, não, educação física eu nunca vou fazer na vida, né? Amo a patinação, mas vou seguir para outras áreas. Enfim, me formei em educação física, né? E sou treinadora já há um tempinho. Esse ano o Grupo Expressão faz 30 anos em Guaíba, né? Eu preciso agradecer a dona Yara. A dona Yara. Porque ela também deve ter incentivado muito e graças a Deus ela fez educação física. Exatamente. E essa transição, tu entra com 9 anos, Bruna, e com 14, 15 tu já é monitora. E quando é que entra a Bruna atleta? Que depois eu quero que tu comente as fotos, mas fala quando é que entra a Bruna atleta para nós. Sim. 96 foi os primeiros campeonatos, né, da patinação guaibense em campeonatos oficiais. Marca, né? Que legal. E como eu fui da primeira turma de patinação de Guaíba, né, eu fui também uma das primeiras atletas a representar a cidade nas competições. Então, começou aí minha trajetória como atleta e eu competi até 2022, 2023. Que recente, né? Que eu me aposentei daí. Eu me aposentei, né? Teve um período de pausa, né? Porque eu tive a minha filhinha. Então, eu fiquei ali uns 3 anos em pausa. Daí, voltei para, na verdade, me despedir. Que, inclusive, é essas fotos aqui que tá passando. Comenta, Bruna, para nós um pouquinho dessas fotos, pra gente passar pro público um pouco dessa história aí. Naquelas fotos anteriores, foi o último... Aqui foi do meu primeiro mundial, na verdade. Sim, que foi aonde? Esse primeiro mundial foi na Alemanha, eu tinha 16 anos. Eu fui a primeira atleta mulher, né, de Guaíba a representar o Brasil na patinação artística, do lado do André Belotto, que também é aqui de Guaíba. E essa segunda foto aqui é em 2012, quando a gente conquistou a medalha de bronze no Mundial da Nova Zelândia, em Auckland. Sensacional, né? E, bom, aqui já é de uma fase mais profissional mesmo, que é uma homenagem como destaque, né, profissional na área do esporte, através do Rotary, em que eu ganhei esse destaque, né, pelo mérito de profissional do esporte, dos projetos sociais que eu também desenvolvo, né, dos atletas que se formam através da nossa equipe. A gente vê tu com uma criançada toda, assim, com patins na mão. Linda essa foto. Esse projeto, né, o Expressão para Todos, é um projeto da Lei de Incentivo à Cultura. Esse é o teu maior título? Com certeza. Com certeza, o meu maior título é transformar a patinação numa ferramenta de transformação de outras vidas. Que aconteceu contigo? Com certeza, sim. E aqui foi quando a gente recebeu, né, o Fundo Social do Sicredi para conseguir comprar aqueles patins pro projeto. Então, foi muito emocionante, assim, conseguir conquistar, né, esse material. E esse projeto tinha o apoio da CMPC, agora a gente está em processo de renovação, né? Aqui são eles, né, estreando nas competições, a maioria da equipe. A patinação artística, né, tem o lado artístico mesmo, né? Então a gente caminha para o lado tanto do esporte quanto cultural e arte. E por 3 anos da minha vida eu fui um dos anjos do Natal Luz de Gramado, né? Que fazia um destaque no grande desfile de Natal. Ela tem essa conexão com a patinação, né? Sim. Era muito, muito emocionante, assim. É um momento muito mágico de que realmente é o caminho que o esporte me proporcionou, assim. Sim. Aqui é outro espetáculo que eu fazia também, que era a Fábrica de Natal, que era no Lago Negro. Então, tem bastante coisa aí. Tem uma... Depois a gente vai ver se tem a foto, mas isso tem um momento bem marcante das Olimpíadas, acho, no Brasil, aqui a foto. Ó, é 2016. Onde tu carrega a tocha olímpica, né? Conta pra nós um pouquinho desse momento, porque eu acho ele tão bonito, tão especial, né? Sim. Eu fui a atleta que recebi, né, a Centelha da Chama aqui, né, em Guaíba. E foi muito emocionante, assim, porque a gente conseguir ter as Olimpíadas no nosso país, isso já é, né, um momento muito histórico. E ser uma das pessoas a carregar a chama, sendo esportista, sendo atleta, isso é
realmente, às vezes eu olho essa foto, parece que não é real, assim. Foi um sonho realizado, né? A patinação. Mas já era um reconhecimento do teu trabalho, da tua luta, da tua dedicação pela patinação, né, Bruna? Sim, é Ela muito fala emocionante. muito essa foto, muito. É muito emocionante mesmo. Aqui é uma foto de um dos espetáculos da nossa equipe, né? Sim. Que sempre envolve os pais, as crianças, enfim, é um momento muito lindo, né? E para os pais e para as mães que vê os seus filhos patinando e fazendo a parte artística, que eu acho que vocês fazem os shows no final do ano sempre, é uma coisa marcante para eles, assim, que vão contar pro resto da vida, né, Bruna? Sim, com certeza. É um momento de brindar, né, todas as vitórias, né? Geralmente o nosso espetáculo é no final do ano, com esse intuito de unir as famílias, comemorar todas as vitórias que nós tivemos durante o ano. Essa é a minha primeira competição, 96. Ah, é tu? Que legal. O primeiro ali, ó. Olha aí, ó. Bem tímida, viu? Não sabia nem pegar direito a mão da coleguinha. Isso. A coleguinha ali olhando, eu não sabia. Porque eu não esperava realmente ganhar o primeiro lugar. Como eu falei anteriormente, eu era muito exigente comigo mesma. Sim. Então, nunca estava bom. Eu estava sempre treinando e treinando e treinando. Sempre te cobrava muito, então? Eu me cobrava muito. Por uma perfeição, talvez? Sim. Talvez isso tenha a ver com a questão de ser filha única. Sim. Não, mas isso é uma coisa minha mesmo, né? Sempre foi. E profissionalmente também eu sou assim. Então, mas é muito legal ver essa foto. E aí tu vira monitora e aí tu vira atleta. Sim. A gente sabe que tu tem inúmeras histórias, experiências para contar como atleta, mas eu vou te fazer um desafio, eu sei que é difícil, mas vamos tentar. Durante esse período de atleta, Bruna, 3 momentos que tu lembra, assim, mais especiais para ti. Ou seja, uma conquista, ou seja, uma viagem para um lugar assim, com uma equipe. O que tu lembra? 3 momentos especiais para ti. Difícil tirar 3 momentos de 30 anos. Eu imagino que tem muitos. Vamos botar 3, mas se tu lembrar de mais algum, não tem problema. Sim. Enfim. Um momento muito marcante, com certeza, foi a medalha do Mundial, né? Sim. Porque 2012, nós éramos 12 integrantes, a gente fizemos uma seleção, digamos assim, a treinadora Janaína Espíndola reuniu as 12 melhores atletas que ela acreditava do Rio Grande do Sul para formar um mini grupo de show. E para mim sempre foi um sonho chegar no Mundial. Então, chegar no Mundial já era uma grande conquista. E conquistar uma medalha de Mundial, então, é o ápice, né? Então, esse 3º lugar eu considero como se fosse um ouro mesmo, porque foi muita dedicação para que isso acontecesse. Então, eu guardo isso com muito carinho, é uma memória muito grande. A gente que lida com esporte, a gente consegue ter um entendimento de quanto é importante e talvez até um grande título tu estar lá presente. Por exemplo, às vezes a gente não tem um medalhista olímpico, mas tem uma pessoa, um representante nosso que fez todo um caminho difícil, toda uma luta para estar ali, que é um grande título. E tu ter a oportunidade ainda de estar num pódio é uma coisa que é um ápice, né, Bruno? Com certeza. Porque meu primeiro mundial foi em 2002. Sim. Então, a minha medalha de mundial veio em 2012. Então, mesmo. Foram 10 anos. 10 anos. De dedicação. E aí, eu comecei em individual. Aí, depois, na minha época, não tinha... Eu competi em dança, solo dance. Não tinha o solo no mundial. Então, era dupla. Daí, eu fui em dupla. Aí, já estava trabalhando na época. Então, as dificuldades financeiras foram chegando. Meus pais sempre incentivaram muito, então era aquela coisa assim, faz galeto, faz rifa, faz empréstimo, mas vai, né? E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, isso vai ser sempre, vou sempre lembrar, que ela sempre disse que me incentivava muito ao esporte, porque ela sabia que era um caminho dela também conhecer o mundo, através dos meus olhos. Então, realmente, eu viajei o mundo em função do esporte, né? E hoje eu vejo as minhas atletas viajando o mundo em função do esporte. Claro que hoje ainda temos algumas dificuldades, mas são bem menos do que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Então, essa conquista realmente da medalha
do Mundial abriu as portas, né? Mas é uma memória que eu tenho muito forte, porque tem um significado do todo, né? Da trajetória, da dificuldade, das conquistas, dos desafios. Então vamos para a parte mais difícil agora, porque a primeira eu vi que tu conseguiu. A segunda memória. Nós temos mais duas grandes memórias. A segunda memória foi o meu último Mundial. Já mãe, né? Já mãe, com certeza. Uma das atletas mais experientes, não vou dizer mais velha, mas mais experientes da seleção brasileira. E foi muito emocionante, assim, eu consegui entrar numa pista de Mundial depois de ter mudado várias regras da patinação artística, porque a patinação artística de rodas hoje está com um regulamento cada vez mais próximo do que é o regulamento da patinação no gelo, com elementos mais difíceis também. Claro, eu competi também na modalidade de grupo de show, mas o coreógrafo já montou a coreografia dentro dos novos regulamentos, então eu tive que realmente treinar bastante para conseguir acompanhar a galerinha mais nova, né? E a gente ficou em 7º lugar, então também para nós, ficar entre os 10 do mundo é uma grande conquista. Toda essa mudança também, né, Sim, Bruna? E com esse significado, assim, de encerrar a carreira de atleta, já com a minha filhinha e mostrando também para as minhas atletas que quando a gente quer, a gente consegue, né? E quando a gente realmente acredita naquele caminho, a gente dá um jeito de acontecer. E tu sendo o exemplo disso tudo, Sim, né? Sim. E muito emocionante também ver a minha filha torcendo. Só imagino. E isso foi muito bacana. Foi muito bacana, assim. É a segunda memória. E mais uma? Terceira. Como atleta... eu não sei agora. Vamos lá e vamos pular, porque daqui a pouco esse terceiro momento a gente acha de ti como prof. Sim, agora tá muito mais... aposentou. Mas uma coisa importante que eu acho que a gente tem que passar é que tu era professora e também teve um momento que tu era atleta junto. Sim. Tô certo dessa informação? Sim. Uhum. Mas a maior parte do tempo. Me conta um pouquinho agora, quando tu te descobre professora e, através do Grupo Expressão, busca essa luta para inclinar mais ainda a patinação. Como é que funciona todo esse mecanismo? Professora, buscar incentivo, cuidar dos alunos, porque eu acho que é a parte que é mais desafiadora, né? Uhum. Não é só dar aula, né, Bruna? Sim. Como é que funciona esse mecanismo todo, assim, para poder fazer com que a patinação sempre esteja buscando o seu espaço? Eu acho que tudo foi muito natural. As coisas foram se caminhando natural, porque eu escolhi trabalhar com aquilo que eu amo, né? Eu sou apaixonada pelo esporte em geral, e a patinação artística é, na minha opinião, o esporte mais lindo do mundo. Então, para mim, foi um caminho natural de buscar um equilíbrio, de certa forma, em continuar treinando e dando aula nesse período em que eu era atleta e também me tornei professora, né? E houve essa época que passou as fotos ali, que eu era treinadora sozinha no clube, fazia faculdade e ainda, né, atleta. Então, quando, claro, eu olho para trás, hoje eu me pergunto, nossa, como eu dei conta? Porque realmente foi uma fase muito desafiadora. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não queria ser sozinha no Grupo Expressão. E no momento que eu comecei a ver minhas atletas crescendo, já tive várias atletas que foram para a seleção brasileira, que representaram Guaíba, representaram o Brasil, ganharam títulos para nossa cidade. Eu comecei a ver assim, não, mas eu não preciso ser sozinha para fazer esse trabalho. Sim. E aí que eu comecei a buscar formas de como formar novos professores, sim, da patinação artística. Porque a patinação artística não é ensinada em nenhuma faculdade, né? Hoje, a patinação artística não é mais regida pelo CREF, por exemplo. Então, existem vários professores, treinadores de patinação que não têm a formação em educação física. Mas eu sempre quis ter a formação, um curso superior, e por isso também eu busquei fazer a faculdade.
E aí, com essa ideia de formar uma equipe, hoje eu tenho uma equipe de 10 professores, em que 9 foram formados praticamente dentro do Grupo Expressão, alguns pela Úrsula e a maioria por mim mesmo, né? Começaram comigo pequenininhos e hoje estão fazendo faculdade ou já se formaram e fizeram prova agora da Confederação Brasileira, né? De Hóquei e Patinação, que agora mudou o nome, é Confederação Skate Brasil. Que é a prova que formaliza poder ser o treinador de patinação e representar, né, o teu clube em campeonatos oficiais. E hoje nós temos 4 professores na nossa equipe com essa titulação, né? E isso é um grande orgulho, assim, para mim. Então, hoje eu estou muito mais na parte administrativa da escola, mas foi um processo bem longo para que eu chegasse nesse momento, né? E de ter essa equipe de trabalho e consegui me despedir das rodinhas como atleta, porque mesmo né, já tendo feito tudo que eu poderia, sempre dá aquele, será que é o momento mesmo de parar? Mas aí a gente começa a ver outras coisas e a minha prioridade é realmente ver os meus professores crescendo, ver os meus atletas ganhando cada vez mais espaço. Né? Agora a gente tem a Laís, que foi campeã ano passado da primeira fase da Copa do Mundo de patinação artística. Voltou agora de Orlando com o título máximo de campeã da Copa América de patinação artística em solo dance, cadete. E agora saiu a convocação dela para a primeira fase do campeonato da Copa do Mundo também, que vai ser na Argentina. Coisa boa, que maravilha, né? Então é um grande orgulho, ver que o trabalho continua cada vez crescendo e levando o nome da nossa cidade. E deixa eu te perguntar, porque eu acho importante tu passar para nós, para todo mundo ter o conhecimento. Dentro do Grupo Expressão, tu tem um projeto social, certo? Como é que funciona esse projeto social? Como é que ele está hoje? Sim. Como é que está a questão do incentivo para essa criançada? Fala um pouquinho para nós. Para falar um pouquinho do projeto, vou pedir para voltar um pouquinho, porque a gente tem a Associação Grupo Expressão de Patinação desde 2007. E desde 2007 nós promovemos projetos sociais dentro da cidade. Os nossos primeiros projetos, que nem o Patinar para o Futuro, foi uma parceria alguns anos atrás, em 2007, 2008, até 2009, com a Secretaria de Educação do município. E nós atendíamos crianças ali na Coab Santa Rita, na Escola Santa Rita. E, em contrapartida, utilizávamos horários de quadra do ginásio para a equipe de competição treinar. Sim. Então, inicialmente foi uma turma de 20, depois se tornou 40, depois se tornou 60. E aí nós ficamos até 2009 com esse projeto. Inclusive, deste projeto saiu uma das nossas principais treinadoras hoje, que é a Carolina Silva, formada em fisioterapia e que toca a equipe de competição junto comigo. Mas o material que nós utilizamos é um material de altos investimentos e é insustentável continuar sem recursos financeiros, né? Então, esse projeto ele parou por um tempo, a gente começou só a inserir bolsas. E agora não, na pandemia, quando tudo parou, eu vi que continuaram conectadas comigo aquelas atletas da equipe de competição e que de alguma forma queriam continuar com o trabalho, queriam continuar na equipe. Os pais muito presentes mesmo com distanciamento através, né, do celular ou do recurso virtual, que com certeza é algo que nos ajuda muito. E isso me tocou porque naquele momento, eu fiquei sem recursos, né? Eu tinha ganhado um bebê, minha filha nasceu em 2020, fiquei sem recursos e alguns pais continuaram, de certa forma, pagando as mensalidades, eu fazendo os atendimentos online. E aí surgiu a vontade de fazer um projeto para, primeiramente, fomentar essas atletas, para quando retornasse da pandemia, elas conseguissem continuar avançando, né? E aí que surgiu o Atleta Vencedor Família Campeã, em que nós oferecemos para o município oficinas para as crianças das casas de acolhimento, em contrapartida a utilização do ginásio do Coelhão para que essas atletas pudessem treinar. Então isso começou em 2021 e aos poucos, né, continuamos com algumas bolsas para essas crianças, mas como eu falei, caímos de novo na mesma questão, sem recursos a gente não consegue manter.
E aí que entrou as emendas impositivas, né, parlamentares, em que alguns vereadores viram a credibilidade do nosso trabalho. Afinal de contas, nossa equipe está há 30 anos em Guaíba. E a transformação que realmente o nosso esporte, o nosso trabalho, eu digo, o meu trabalho, estava realmente fazendo com aquelas crianças, tanto as 5 que ficaram da casa de acolhimento, que já se inseriram por um tempo na equipe de competição, quanto essas atletas mesmo, né? E aí, nisso, a gente conseguiu recurso, comprou os patins para as atletas. Depois, no segundo ano, a gente conseguiu um pouco mais de recurso, conseguiu alugar alguns espaços para o treinamento, pagar um profissional para o treinamento também delas. Então, a gente continua com este projeto hoje. Hoje, nós temos 25 crianças neste projeto, mas é um projeto de alto rendimento. Tem uma parceria com a ISME, porque a maioria das crianças são da rede pública municipal. E as atletas continuam, né, evoluindo. Agora, para o brasileiro, que vai ser logo após do Carnaval, que é em Venâncio Aires, nós temos atletas, que são 4 atletas, que é a Laís, eu vou contar que é a Laís, a Manu, a Ana Clara e a Ana Rita, são 4, elas são desse projeto. A Laís, que agora é campeã, ela é desse projeto. Inclusive, a família relata muito que ela só conseguiu ter esse avanço, digamos assim, pós-pandemia, porque teve o projeto. Porque hoje a Laís treina de domingo a domingo, praticamente, né? E sem o auxílio, sem o recurso, é muito pesado para continuar. Bruna, e não tem como te parabenizar por esse projeto. A gente sabe a luta que é para a gente conseguir recurso, para dar essa visibilidade para essas crianças, para a patinação e principalmente para essas crianças que estão nesse projeto. Sim. Então, é algo gratificante, muito lindo. E vamos fazer com que isso aconteça mais e mais, porque Sim. a gente sabe, né, o que uma criança no esporte, todos os benefícios que traz. Eu queria também, a gente não tem todo o tempo do mundo, porque a gente tem muito o que contar da patinação, Sim. né? Todas as histórias e a beleza que é a patinação, o que transforma com as pessoas, as crianças. Eu queria te perguntar, eu vou falar 3 palavrinhas, eu costumo agora com meus convidados, das 3 palavrinhas, pode definir numa palavra ou numa pequena frase, tá? Vamos começar por uma, família. Família é a minha base, é tudo para mim. E cada vez mais eu aprendo que sem eles, nada vale a pena. Patinação. É paixão. É a paixão da minha vida. Já tentei me afastar, já tentei mudar de ramo, mas não adianta. Patinação é paixão. Amor. Amor, minha filha. Minha filha é o amor em forma de pessoa. Que legal. Bruna, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que tu tá sempre correndo, que a tua agenda não é fácil, mas era importante tu vir aqui falar um pouquinho mais da patinação, que a gente consiga, no nosso podcast de hoje, passar esse conteúdo que tu passou aqui para nós, para mais e mais pessoas, mostrar a importância e a transformação que o esporte, e no teu caso, através da patinação, faz para toda essa criançada. Sim. Então é uma honra ter a tua presença aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Eu posso só aproveitar um segundinho? Pode. Tá. Na verdade, é um convite, que agora, no dia 4 de março, no Carnaval, nós estamos... A equipe de pais do Grupo Expressão está promovendo a 9ª Festa Fantasia no Clube Itapuí. É uma parceria com o Clube Itapuí. Então, toda a arrecadação da festa é para ajudar as atletas dia 4 de março, no Carnaval mesmo, que é a Festa Fantasia Infantil. É uma festa para toda a família. E a arrecadação é para ajudar as atletas que vão para as competições esse ano. Então, já é, acho que o 4º ano que a equipe de pais está promovendo, né? E fica o convite também para a comunidade conhecer o nosso trabalho, que as nossas aulas acontecem ali no Centro Esportivo do SESI, nas quartas à noite, sábados de manhã. Então, serão bem-vindos, né? E eu agradeço o espaço, agradeço a confiança também, porque eu sei que, né, estrear um programa, um projeto novo, trazer pessoas aqui para contar um pouco da sua história,
a gente influencia, né, vidas, e Exatamente. tá de parabéns, e que siga um sucesso aí, um atrás do outro. Todos pelo esporte, né, Bruna? Sim, Então, todos gente, pelo esporte. muito obrigado. Conversei aqui com a professora de patinação, Bruna Cunha, e fazendo o registro dia 4 de março, né, Bruna? Isso, 4 de março, carnaval. Isso, Nona Festa Fantasia no Clube Itapuí, é uma festa para toda a família, diversão garantida. É isso aí. Gente, mais um bate-papo aqui com uma referência do esporte, hoje a patinação. Fiquem ligados aí, mais esporte, aí a gente vai estar trazendo mais pessoas, e hoje é isso. Valeu, gente!